Estamos começando o nosso Café com Santo Antônio. Hoje já são 7 de fevereiro de 2024. Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso programa Café com Santo Antônio. E hoje, então, nosso programa muito especial, né? Trazendo também um pouco dos 65 anos da nossa paróquia, da criação da nossa paróquia. Então vamos trazer também aqui um pouco daquilo que aconteceu na missa e também na festa dos 65 anos de criação da nossa paróquia Santo Antônio. E agora aqui no nosso Café com Santo Antônio nós vamos trazer a missa dos 65 anos de criação da nossa paróquia Santo Antônio. Vamos trazer então a homilia que foi feita pelo nosso ministro provincial, Frei Carlos Antônio. Caríssimos irmãos e irmãs, queridos devotos de Santo Antônio, você aqui presente na Paróquia Santuário, você que acompanha conosco essa transmissão, uma palavra hoje importante é gratidão. Gratidão a Deus por esses 65 anos de caminhada, de vivência do franciscanismo e vivência desse discípulo amado Santo Antônio. Para isto, gostaria de refletir algumas coisas importantes ao longo dessa caminhada histórica da nossa comunidade. Celebrar a Deus é celebrar 65 anos, é dar graças a Deus pelos passos e pela implantação da fé e do amor ao modo de São Francisco, a devoção a Santo Antônio. Então essa caminhada de 65 anos é um tempo de dizer assim: Senhor, muito obrigado. Quem nunca recebeu uma bênção? Quem nunca recebeu uma proteção? Quem nunca recebeu um milagre de Santo Antônio? Então a gente tem muito mais para agradecer do que para pedir. E esse tempo de graça é um tempo de olhar e dizer assim: obrigado, Senhor, por essa caminhada tão bonita dessa comunidade, pelos desafios que aqui vivemos, pelos desafios que são colocados todos os dias, mas nós estamos aqui e nós fazemos parte dessa grande família. Então perceber isso é muito importante. E essa devoção a Santo Antônio, ela é algo assim estupendo, maravilhoso, porque eu nunca vi realmente uma devoção tão forte a Santo Antônio como a gente vê aqui na época das festas e das barraquinhas. Mas não é algo só do aspecto cultural, é algo da fé. As pessoas que aqui procuram, as pessoas que aqui participam, têm algo diferenciado. É uma fé profunda em Deus que age através do seu querido e amado filho Santo Antônio. Então por isso é parar de dizer assim: obrigado, Senhor, realmente, por esta caminhada de fé aqui vivida. Os franciscanos trouxeram, deixaram, e nós somos herdeiros disso, de uma devoção de um santo dos milagres. Um santo que realiza aquele pedido que nós necessitamos. Qual a diferença de São Francisco e Santo Antônio? São Francisco, a gente imita a vida para ser santo. Santo Antônio, a gente pede um milagre para ter mais fé no santo. E tudo que a gente pede, a gente recebe. Quantas coisas a gente pede e quantas pessoas quantos milagres nós já recebemos. Ainda tem alguns que estão pedindo ainda, mas vai chegar. Uma hora chega. E não é no momento que eu quero, isso é muito importante, né? A devoção, ela nos transporta para aquilo que diz a primeira leitura, para uma sabedoria profunda. Quer dizer, uma sabedoria de quem tem o coração voltado para Deus e quem se apega a Santo Antônio, com certeza vai ter a sua bênção, a sua graça recebida. Agora é o modo dele, o tempo dele. Então por isso essa devoção, ela se estende. E cada vez mais precisamos cultivar essa devoção em nós e também transmiti-la aos outros. Uma característica, várias características, né, tão importante da devoção a Santo Antônio, que é um santo, primeiramente um santo da humanidade. É um santo humano,
que tinha um carinho especial por todos os pobres, os excluídos, os abandonados, como diria Frei Donaldo, os amiguinhos de Jesus. Mas por outro lado, por isso que ele é tão forte, por isso que a sua devoção se espalhou tão rápido, porque ele olhava a humanidade das pessoas, os desejos da pessoa ali naquele momento. Não é o que você quer para o futuro, é o que nós precisamos agora. E ele olhava então essa humanidade, e com essa humanidade se tornou esse santo tão popular. Se nós queremos ser santos, temos que exercitar primeiramente as nossas virtudes humanas, que é o que nós estamos perdendo no mundo de hoje. Falar dos santos é fácil, agora nós buscarmos a santidade é o grande desafio, e só vai conseguir isso se formos humanos. Quanto mais humanos formos, mais divinos seremos, mais santos seremos. Então pedir essa intercessão de Santo Antônio é muito importante. Outra característica importante de Santo Antônio e também dos seus devotos é a cortesia, a alegria, a fidelidade. Fidelidade com Deus, fidelidade com a devoção, fidelidade com o compromisso da fé assumido. Por isso os fiéis manifestam isto, esse desejo. Quantas bênçãos, quantas graças, nós que caminhamos aqui por um bom tempo, a gente percebe isto. Cada um que vem dizer assim, olha, eu sei que Deus vai me ajudar, e o Santo Antônio não vai me desamparar, porque essa confiança, ela é de fidelidade. E aqui a gente tem que ter claro, o devoto de Santo Antônio é diferenciado nesse sentido, porque ele é fiel, com seus compromissos, assumido com o santo. Uma vez chegou uma pessoa, Frei, olha, eu tenho feito umas promessas, mas Santo Antônio não está me ajudando não. Mas por quê? Falei, como você está fazendo esse pedido? Ela levava uma lista com uma página de caderno. Falei, olha, mas vamos reduzir esse negócio, né? Porque está muito grande. Apresenta aquilo que você acha que é mais essencial. E aí ela apresentou, pouco tempo ela fez a trezena de pão de Santo Antônio. Frei, deu certo. Agora eu posso continuar a lista? O devoto de Santo Antônio é assim? Essa alegria de confiar, mas saber que ele vai estar sempre atento a cada um de nós. Depois, uma preocupação, nós como devotos de Santo Antônio, a gente não pode também voltar só para nós mesmos. O voltar o olhar para o necessitado. E essa paróquia, ao longo de sua história, tem uma história bonita nesse sentido, de parceria, de cuidado com os pobres, de cuidado com o necessitado, desde uma sopa que levava antigamente lá na Vila Planalto, desde os primeiros frades, alimentar aqueles que sofrem. E até hoje continuamos essa ação aqui no santuário. É o nosso lado fraterno, é o nosso lado devocional, mas também pensar sempre no outro, porque os pobres são aqueles que Santo Antônio sempre priorizava, porque eles necessitavam mais e não tinha ninguém por eles. Então nós precisamos ter essa característica importante. Todo devoto de Santo Antônio deveria ter essa dimensão mais profunda, olhar para o irmão, olhar para o semelhante e aquele que mais necessita. Outra coisa importante que nós e Santo Antônio tinha era a fidelidade ao Evangelho, a palavra de Deus, como nós ouvimos hoje dos discípulos, de tocar, de curar, de evangelizar, mas sempre pautado no Evangelho, ou seja, na palavra de Deus. Nós também, a nossa vida deve ser sempre voltada para o Senhor. A nossa forma de vida é viver o Evangelho, e na sua radicalidade todos os dias. E aqui então trago algumas características, assim, convivendo esses 2 vezes como pároco aqui, algumas características principais dos devotos e também aqueles que gostariam de ser devoto de Santo Antônio. Uma característica importante, que eu acho que hoje nós precisamos ter mais, é a característica da confiança. A confiança. Confiança em Deus, que cuida de nós com muito amor, que olha por nós, mas a confiança naquele pedido que eu faço. Não é você dizer assim, olha, tem que fazer. Não, Senhor, que seja feita a tua vontade.
E que essa vontade, como rezava alguém que me disse quando eu estava aqui: Frei, eu rezo assim, Senhor, olha a minha lista, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. Mas se a sua coincidir com a minha, melhor. Então esse é o devoto de Santo Antônio, não tem jeito, né? Então assim, é o lado humano, é isso que eu quero chamar a atenção. Nós temos os desejos humanos, então essa confiança é muito importante. Depois, uma fé profunda, aprofundar na fé. O devoto de Santo Antônio, vocês podem perceber nas festas principalmente, aquelas filas enormes para receber uma bênção. Por causa do quê? Por causa da fé, senão não tem sentido. É a fé que nos sustenta. E quantas pessoas vêm um ano, no outro ano está para agradecer. E coisas assim bem difíceis. E é interessante que no último ano, qual que era os maiores pedidos que o povo pedia? Assim, para rezar, especial. Saúde. Saúde. Os freis que vieram depois falaram assim: Frei, a maior parte deles pediram saúde. E é algo fundamental na nossa vida, né? Então essa confiança que eu queria chamar a atenção, a confiança na fé, a confiança no amor, a confiança da profundidade desse segmento de Cristo. Depois, outra coisa importante do devoto é a disposição de servir. Eu tenho que ter essa disposição. Eu recebo de Deus, mas eu tenho que doar. Eu recebo de Deus, mas tenho que partilhar. Então essa característica é muito profunda, essa disposição realmente de me colocar a serviço de Deus, a serviço do santuário, e tantas pastorais e grupos, com certeza que o Frei Edgar precisa. Mas o meu serviço primeiramente é a Deus, porque eu sou fiel, e depois o serviço se transmite na comunidade. Então o devoto também tem que ter essa característica profunda. Depois, outra característica importante é ser amigo de Deus. Ser amigo de Deus. Ser amigo do santo é importante, mas tudo vem de Deus. Então essa amizade, e se dá como essa amizade? Numa vida orante, numa vida de oração. E os devotos de Santo Antônio tem muito isso, é pessoas que rezam, pessoas que se colocam. Tem aqueles que vai lá segurar a mãozinha do Santo Antônio, chega lá e segura. Frei, estragou a mão do santo, não tem problema não, os devotos vão arrumar. Depois a gente faz a campanha para restaurar, né? Mas assim, é aquela confiança, e aí eu acho que entra muito o lado nosso de pessoa. A gente gosta de tocar no sagrado, no divino. Isso é característica humana. Quem não gosta de tocar na pessoa amada, de estar junto ali? E essa devoção, ela passa por esse aspecto bastante humano, mas que nos leva a uma dimensão mais profunda da fé. Então, como viver isto? Sendo amigo de Deus. E realmente uma característica muito importante, aí já é de todos vocês, da devoção a Santo Antônio, mas ser amigo dos frades. A amizade que os frades criaram ao longo desses 65 anos. Todos que passaram aqui marcaram, e as suas vidas foram marcadas pelo carinho de vocês. Pelo carinho, pela amizade, pela fidelidade, pelo exemplo e, acima de tudo, pelo testemunho da fé. A amizade sincera, a amizade de se colocar não só como algo aspecto religioso, mas aspecto humano. Aonde que a gente vai, aonde que a gente está, realmente sempre tem alguém dizendo assim: Frei, foi bom estarmos juntos, convivemos juntos, trabalharmos juntos. Sente até saudade do muito serviço que o Frei Carlos dava. Mas é isso, a vida é assim, né? Então, essa é a característica da devoção aos frades, da devoção a Santo Antônio, mas fidelidade. O devoto de Santo Antônio, ele é sempre fiel. E por fim, gostaria de fazer memória daqueles homens e mulheres que deram a vida nesse santuário, que manifestaram a sua fé através das obras. Aquelas pessoas que trabalharam anos e anos nas festas, aquelas pessoas que anos e anos serviram aqui nessa comunidade. Fazer memória dessas pessoas, tantos frades que aqui passaram, que já estão na eternidade. Que eles recebam de Deus, então, a recompensa por tudo de bom que fizeram e deixaram para nós. Porque nós somos herdeiros de um grande tesouro.
deixado por eles e que nós temos que continuar. Então, por isso, nosso muito obrigado, nossa gratidão a Deus, por tantos homens e mulheres, frades, religiosas, irmãs franciscanas de Allegheny que aqui trabalharam e que dedicaram o seu tempo à fé. Eu lembro da irmã Diva, está lá há 90 anos, ainda está viva, mas não reconhece ninguém, mas ela animava as festas aqui de Santo Antônio, aqui desse lado, com coral e cantando e animando, um espírito jovial, e ela gostava, eu era estudante, ela fala assim: Frei, joga bastante água no povo, porque eles gostam muito. E a gente jogava água, aí na última missa, né, eu falei assim: eu vou me vingar da irmã Diva agora. Ela estava toda maquiada, eu peguei uma brocha bem cheia. Abençoada Diva, sem vergonha. Então a história dessa comunidade é assim, pessoas que deram a vida realmente por esse carinho, por essa dimensão tão profunda, né? Então nós temos que continuar isso. E lembrar também, gente, que toda devoção, ela é transmitida. Aqui entra o papel de vocês. Toda devoção, ela é transmitida de geração em geração. Celebrando 65 anos, quantas gerações passaram, quantas gerações virão depois de nós, mas tem que ser transmitida, e ela parte de vocês, é de vocês. É vocês ensinar as crianças que é importante ter um amigo, porque hoje as crianças, o amigo deles é o celular. Então a gente tem que dizer assim: olha, é importante ser devoto. A nossa vida, a nossa intimidade com Deus também passa através da devoção. Então ensine os seus filhos, ensine os seus netos, desde pequeno, amor ao santo, amor à vida, porque não é só milagres, é o exemplo deles que nos ajuda a viver melhor a nossa fé. Então vamos transmitir a fé. Agradeço a todos vocês pela presença, a nossa gratidão a Deus e a gratidão a todos vocês que fizeram e que faz esse santuário Santo Antônio. Viva Santo Antônio! Já a final do nosso Café com Santo Antônio. O Senhor esteja sempre com você. Que o Senhor te abençoe e te proteja. Que o Senhor mostre a sua face e se compadeça de você. Que o Senhor volte para você o seu olhar e que Ele te dê a sua paz. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tudo de bom para você? Eu tô bom passado. Paz e bem.